Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vou falar sobre a raça ideal para a sua criação. Uma criação de quintal para consumo próprio, aves ornamentais, poedeiras ou aves para corte. Valeu? Vamos ao vídeo? Pois é, tem gente que cria só para consumo, tem aqueles que querem aves só para enfeitar quintais, tem algumas senhoras que criam só para aproveitar as fezes das aves para fazer adubo para o jardim, acredita? E aqueles que criam comercialmente para vender ovos, carne, pintinhos, assim como eu. Para cada finalidade existem raças específicas. Quando eu estava iniciando na criação de galinhas, um senhor me disse que galinha era tudo a mesma coisa. Argumento para me vender umas pé duro da vida. Então, vamos nos aprofundar no assunto e abrir o leque de opções. Primeiramente falando de uma criação de quintal, onde na maioria das vezes é para consumo próprio, né? Não há uma necessidade de correr atrás de uma raça específica. A galinha caipira comum, a famosa pé duro, sem raça definida, vai servir muito bem, apesar de não ser muito produtiva, mas é muito resistente e de fácil manejo e fácil de adquirir também. Caso queira aves mais produtivas, também existem as caipiras melhoradas, né, vendidas em casa de ração, e optando por raças puras, você pode adquirir um Rhode Island Red, Plymouth Rock ou New Hampshire. São raças muito criadas em quintais e são aves de dupla aptidão, boas para carne e ovos, o que a maioria das pessoas busca para esse tipo de criação. Não compre as poedeiras comerciais para o seu quintal, pois elas são menos resistentes e têm um ciclo produtivo muito curto. Logo, você terá que trocá-las a cada 2 anos, mais ou menos. Tem um péssimo ganho de peso e a carne não é das melhores. Portanto, para a criação de quintais, o foco deve ser aves resistentes e carne saborosa, já que é muito comum o abate de galinha caipira nos finais de semana, por exemplo. As galinhas de pescoço pelado também são ótimas para quintais, principalmente as bem mestiças, né? As de casa de ração não servem. Também tem a galinha balão e índio gigante, que são produtivas com relação à carne. Para aqueles que querem galinhas só para enfeitar quintais, as ornamentais, né, são muitas opções. As mais conhecidas talvez sejam a Brahma, a polonesa e a sedosa do Japão. Também temos as pequeninas, as garnizés, os Nagasaki e Sebright. E raças com uma certa produtividade, como Wyandotte, Orpington, Wolverk e Lackenfelder, mas que são utilizadas quase que exclusivamente como aves ornamentais. Os Orpingtons, principalmente, atingem um grande peso e produzem um número considerável de ovos, mas sua beleza está muito acima da produtividade. E outras que são muito difíceis de encontrar, como a galinha cara de palhaço, Fênix, Sumatra, Mini Coxim e tantas outras. Portanto, essas são raças ornamentais. Com elas não será possível formar plantéis utilitários, produtivos. São ótimas opções também para quem pretende vender ovos galados e pintinhos, pois são raças raras e que custam caro. Para quem quer alta produtividade de ovos, não tem para onde fugir. As híbridas comerciais são as opções. Você deve adquirir pintainhas em um dia, né? Se tiver sorte vai encontrar vendedores de frangas, talvez seja a melhor opção, mas custam caro. Aliás, este é um ótimo negócio,
comprar pintainhas para revender quando frangas. Então procure em lojas agropecuárias, em casas de ração, né? Procure o contato de revendedores de pintainhas. Tem a Avifran, a Globo Aves, que aqui na internet fica fácil encontrar. A variedade que você encontrar com maior facilidade vai ser a melhor para você. Isa Brown, Rizex Brown, Embrapa, Poedeira Negra, Poedeira Vermelha, Branca, enfim. São raças que se adaptam ao sistema caipira. Tirando da cor da casca do ovo, a diferença na produtividade delas vai ser quase que imperceptível. E é legal criar 2 ou mais raças para que os ovos vendidos tenham coloração diferente. É mais atrativo para os clientes. Para quem vai trabalhar com aves de corte, é praticamente a mesma coisa, exceto que você só irá encontrar pintinhos. Tem que correr atrás dos híbridos. Os de pescoço pelado são os melhores para o abate, numa criação de corte caipira, né? Eles são insuperáveis. A Avifran os vende como pescoço pelado vermelho, mas tem outras variedades como o carijó, o preto e o branco, né? São os famosos Label Rouge, que o pessoal conhece aí em todo canto. Outras variedades de corte incluem o caipirão, o tricolor e o pesadão vermelho. Enfim, são muitas opções. E a minha criação, onde se encaixa? Bom, a minha criação é rústica e focada em melhoramento, o que significa que são feitos vários cruzamentos e seleção genética. A finalidade é vender ovos para consumo, aves e mais para frente vender ovos galados. No final das contas, atender praticamente todas as criações citadas anteriormente. Estou focado principalmente no melhoramento das galinhas de pescoço pelado, fazendo cruzamento com as raças puras. Também manterei as raças puras e pretendo adquirir mais. Eu busco plantéis resistentes, produtivos e bonitos. É preciso ter paciência, mas é um trabalho muito prazeroso. Portanto, se você vai iniciar uma criação de galinhas, decida qual será a finalidade: alta produtividade de ovos, alta produtividade de carne, criação rústica ou galinhas ornamentais. É importante definir isso para correr atrás das raças mais apropriadas. Como falei anteriormente, se você vai focar em venda de ovos ou abate de aves, não inventa. Corre para adquirir os híbridos. Você até pode trabalhar com a reprodução de aves pesadas, se não quiser ser refém dos vendedores de pintinhos. Mas isso vai levar um tempo. Terá que trabalhar sem lucro, só despesas, por meses ou anos. Tem gente que quer criar uma raça que sirva para corte e postura, dupla aptidão. Não é um bom negócio. Uma raça de duplo propósito é mediana para ambas finalidades. Nem desenvolve muito rápido, nem produz ovos suficiente para atender uma alta demanda. E aí, já decidiu que tipo de galinha você vai criar? Então é isso! Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida e considere se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!